Olá, amigos do YouTube, tudo bom com vocês? Que é o poeta Marcelo Figueiredo, poeta historiador, cordelista. Amigos, hoje eu decidi iniciar uma série de vídeos novos aqui para o canal, que é uma série de leituras de cordel. Mas antes eu gostaria de convidar você a se inscrever no canal, a curtir o vídeo, a compartilhar nos seus grupos com seus amigos, que isso motiva a produção de novos conteúdos para vocês. Pessoal, eu tenho vários cordéis aqui em casa, eu tenho uma caixinha aqui ao meu lado com muitos cordéis. E ainda tem vários salvos aqui no computador e também tem outros ali na cama, tem muita coisa. E esse material fica só para mim. Eu decidi então compartilhar com vocês um pouquinho do meu acervo de cordel e também alguns que eu leio aqui na internet que eu gosto. E vou fazer uma série de vídeos novos com leituras de cordel. É diferente do que eu faço ao vivo, que geralmente é declamando. E para iniciar essa série, eu gostaria de começar com Leandro Gomes de Barros, que é o pioneiro do cordel no Brasil, é o meu poeta favorito. E eu tenho aqui vários textos dele. Vou começar hoje com a história do Cachorro dos Mortos. Me dá um feedback do som. E aí vocês vão acompanhando essa trajetória, caso queiram incentivar o canal também com doação aí para microfone, essas coisas, eu vou deixar o Pix aí embaixo. E vocês vão me dando feedback se a ideia é interessante, se vocês querem mais. Eu ouço com frequência, de uma forma até carinhosa, as pessoas dizendo: ah, eu li tal cordel seu e lembrei de você, ouvi sua voz e tal. Eu acho isso muito carinhoso. E eu decidi começar a gravar esses vídeos para que você está aí no seu momento de lazer, às vezes você está fazendo até outra coisa, lavando uma louça, lavando uma roupa, e aí você coloca o videozinho e vai ouvindo a declamação, conhecendo um pouquinho dessas histórias do cordel que mais me marcaram. Esse texto, inclusive, acho que o Manuel Pereira Sobrinho, ou foi um outro poeta, fez uma outra versão. Mas a que eu conheço mesmo é a de Leandro Gomes de Barros. Esse caso teria acontecido na província da Bahia em 1806. E aí ambos poetas fizeram a história. Caso você se interesse, eu posso estar pesquisando esse cordel na versão do outro poeta e fazer também a leitura para vocês. Mas vamos lá. Os nossos antepassados eram muito prevenidos. Diziam: matos têm olhos e paredes têm ouvidos. Os crimes são descobertos, por mais que sejam escondidos. Em 806, na província da Bahia, distante da capital, 3 léguas ou menos seria, Sebastião de Oliveira ali num canto vivia. Ele e a mulher, 2 filhas e um filho, homem já feito. O rapaz era empregado, também estudava direito. O velho não era rico, mas vivia satisfeito. As filhas já eram moças, honestas, trabalhadoras, logravam na capital o nome de encantadoras, chamavam a atenção de tudo, as grandes tranças tão louras. Esse velho era ferreiro e ferreiro habilitado, vivia além do ofício plantando e criando gado, por 3 vezes enjeitou o cargo de delegado. Havia um vizinho dele, Elisiário de Amorim, esse tinha um único filho da espécie de Caim. Enquanto espanhol velho até que não era ruim. O filho desse espanhol, uma fera carniceira, veio procurar namoro com as filhas do Oliveira. Uma delas disse a ele: de nós não há quem o queira. Ele lhe disse: não sabes que meu pai possui dinheiro? Ele em terras e criações é o maior fazendeiro? Ela disse: o meu é pobre, planta, cria e é ferreiro. Minha mãe tece de ganho, nós vivemos de costura, papai vive de sua arte e de sua agricultura. Meu irmão é empregado, para que maior ventura? O sedutor conheceu seus planos serem debalde e só podia vencê-la por meio da falsidade, que é a arma mais pronta onde existe a maldade. Saiu dali Valdivino, fedendo a chifre queimado, e Angelita ficou com o coração descansado, nem disse aos outros de casa o que se tinha passado. Ele pensou em forçá-la, mas pensou no resultado, devido ao pai de Angelita ser muito considerado, e o filho pelo governo ser tão bem conceituado. Exclamava ele consigo: ó Angelita tão bela, eu não sossegarei mais e nem me esquecerei dela.
Farei tudo para vencê-la, porém não caso com ela. Mas Valdivino temia o pai dela e o irmão, o governo da província tinha-lhe muita atenção, o irmão era empregado e tinha condecoração. Valdivino então pensou em matar a Floriano, podia pagar com ouro todo o governo baiano, ainda que entrasse em júri, não pegava nenhum ano. Ou poderia matá-lo oculto numa emboscada, porque ninguém vendo o crime, ele não sofria nada, defunto não conta história, a conversa está acabada. Havia então um engano entre Vitória e Bahia, a divisa das províncias, ali ninguém conhecia, Sebastião de Oliveira era o único que sabia. O governo da província, tendo aquela precisão, disse um dia a Floriano, você vai em comissão, para chamar seu pai para vir, mostrar a demarcação. Valdivino de Amorim viu Floriano passar, escolheu o lugar próprio onde pudesse emboscar, dizendo dentro de si, ele não pode escapar. A fera foi emboscá-lo onde havia uma capoeira, carregou uma bacamarte, fez de uma árvore trincheira, distante um quarto de légua da fazenda de Oliveira. O rapaz chegou em casa, o velho tinha saído, foi ver se achava o jumento que há tempos havia perdido. Um amigo lhe escreveu que lá tinha aparecido. E Floriano chegou e depois que o velho saiu, nessa tarde não voltou, com a família dormiu, deu recado à mãe dele e de madrugada seguiu. Calar, um cachorro velho que Sebastião criou, viu Floriano sair, logo o acompanhou, Floriano quis voltá-lo, porém Calar não voltou. Presta atenção, viu? Passava-lhe Floriano, a fera logo o enfrentou, disparou bacamarte, sem vida em terra o lançou, Calar partiu ao sicário, o assassino amarrou. 15 minutos depois, ouviram um grande estampido, Angelita se assustou, dizendo o que terá sido. Aquele tiro que se deram, o tiro para que lado que o irmão tinha saído. Angelita convidou a sua irmã Esmeralda, dizendo, vamos aqui a passeio pela estrada, aquele tiro que deram deixou-me sobressaltada. No sertão naquele tempo, pôde uma moça andar, decorria 2 a 3 meses para um homem ali passar, por isso foram elas duas sem ter do que recear. Iam elas conversando sobre a aragem matutina, disse Esmeralda à irmã, olha para o céu, menina, estás vendo aquela estrela, como tem a luz tão fina? Chegaram a achar um irmão, morto no meio da estrada, ele de dentro da mata atirou em Esmeralda, enfrentou a Angelita, dizendo, não diga nada. Angelita muito pálida, mas não estava esmorecida, vendo os 2 irmãos mortos por uma mão homicida, disse-lhe, monstro tirano, eu morro e não sou vencida. Ele lhe disse, Angelita, contudo que isso sou teu, foi dar-lhe um beijo nos lábios e Angelita o mordeu, ele cravou-lhe o punhal, ela lhe esmoreceu. Pondo a mão na punhalada, disse, monstro desgraçado, aquele velho cachorro que está ali amarrado, descobrirá esse crime, tu serás enforcado. Olhou para o gameleiro que tinha junto à estrada, dizendo, e tu, gameleiro, que viste a cena passada, és uma das testemunhas quando a hora for chegada. Já na última agonia exclamou, monstro assassino, tiraste agora 3 vidas e não sacias o destino, isso hei de te lembrar perante o juiz divino. Não julgues que fique impune este sangue no deserto, tu não vês que 3 testemunhas que estão muito bem perto, essas perante o público dão testemunho bem certo. Disse Valdivino, és louca? Quem viu o que foi passado, disse Angelita, esse cão que está ali amarrado, o gameleiro e as flores dirão no dia chegado. Olhou para o cão e disse, olha meu velho Calar, tu dirás tudo ao juiz, sem ele lhe perguntar, este velho gameleiro fica para te ajudar. E essa flor que por ela, a festa que todo ano, há de tirar a justiça de um suspeito ou engano, diga ao juiz, venha ver quem matou o Floriano. As 3 vidas que roubaste pagarás com tua vida, tu has de te arrependeres depois da causa perdida, uma lágrima de amargura será por teu pai vertida. Contudo, monstro, perdoo-te, porque sou cristã, a morte do meu irmão, da minha irmã, tu hoje matas a mim, outro te mata amanhã.
E pondo a mão sobre uma das punhaladas que tinha, disse a Calar: se fugires, consola minha mãezinha e lhe digas que abençoes os pobres filhos que tinha. Embora que tu não fales, pois não te foi concedido, mas um olhar bem lançado dá ideia de um sentido, um uivo, um teu olhar pode ser compreendido. E ali, cerrando os olhos, quase a sorrir expirou, o assassino, a olhando, chorando, se retirou. Depois pensou: isso é nada, com toda calma voltou. Já estava frio o cadáver, porém nas faces mimosas se via perfeitamente desenhos de duas rosas, como que fossem pintadas por mãos das mais curiosas. Em Esmeralda se via o sangue ainda saindo, vestígios de zombaria, como quem morre sorrindo, como criança brincando que finge que está dormindo. O rapaz banhado em sangue, bem no centro da estrada, à esquerda de Angelita, à direita de Esmeralda, tendo uma mão na ferida e a outra mão estirada. Valdivino tinha à noite escrito numa carteira: eu hoje hei de matar Floriano de Oliveira, se não matá-lo eu me mato, será minha derradeira. Datou, assinou o nome, pegou a arma e saiu, se encostou no gameleiro, a carteira escapuliu, havia um oco na árvore e nele a carteira caiu. Olha o detalhe. A fera não se lembrou da testemunha ocular, perdendo aquela carteira, alguém podia achar, ele na mão da justiça, quem o poderia salvar? Porém, uma força oculta permitiu que ele a perdesse, e a mesma força impôs que dela ele esquecesse, para dizer ao tempo: o assassino foi esse. Calar o pobre cachorro que aquele espetáculo via, soltava uivos enormes que muito longe se ouvia, rosnava e fitava os olhos, debalde a corda o mordia. Valdivino ali puxando um facão muito afiado, descarregou no cachorro um golpe encolerizado, errou e cortou-lhe a corda com que ele estava amarrado. Valdivino ficou triste vendo o cachorro correr, lembrou-se do que Angelita disse antes de morrer, depois disse: ele não fala, como poderá dizer? Calar chegou na fazenda, uivando desesperado, Dona Maria da Glória já tinha se levantado, quando ouviu o cão uivando, logo cresceu-lhe o cuidado. E foi procurar os filhos, onde ouviu os estampidos, Calar foi adiante uivando, com enormes alaridos, e Dona Maria da Glória ia já sem os sentidos. Qual não foi o seu espanto quando chegou ao lugar, onde achou os filhos mortos, sem nada poder atinar? Calar sabia de tudo, mas não podia falar. Voltou Maria da Glória num triste e penoso estado, já Sebastião em casa, já esperava sentado, não sabia da desgraça que há pouco tinha se dado. Perguntou pela família, ela não pôde falar, disse apenas: morreu tudo, apontando para o lugar. Estendeu-se sobre o chão, sem nada mais atinar. Sebastião de Oliveira foi por onde a mulher veio, achou a poça de sangue, os filhos mortos no meio, olhou para o céu e disse: oh meu Deus, que quadro feio! Foi perguntar à mulher como aquilo tinha se dado, ela apenas lhe contou o que tinha se passado, deixando o pobre ancião aflito, impressionado. Montou num burro e saiu dali para a capital, logo chegou à cidade, foi ao quartel-general, lá falou quase 1 hora e nada disse afinal. Depois de muita insistência, o presidente entendeu, perguntar por Floriano, ele lhe disse: morreu, ele e a família toda, e contou o que aconteceu. A justiça toda foi ver o que tinha se dado, encontrou os 3 cadáveres no chão em sangue banhado, Calar ainda estava uivando junto dos mortos deitado. Foram à casa de Oliveira ver se Maria da Glória dava um roteiro que ao menos se calculasse a história, ela contou essa mesma que eles guardam na memória. Dona Maria da Glória, 2 dias depois morreu, Sebastião de Oliveira, em 3 dias enlouqueceu, dentro de 2 semanas tudo desapareceu. A justiça da Bahia não cessou de procurar, espalhou por toda parte secretas a indagar, não havia uma pessoa que dissesse: eu vi matar. Dava 10 contos de réis na moeda que quisesse, a pessoa que chegasse seriamente dissesse, teria mais um terreno, a pessoa que soubesse. Porém o crime se deu quando ali ninguém passava, Calar sabia de tudo, porque no crime ele estava, se falasse descobria, desejo não lhe faltava. Impressionava a todos os habitantes da cidade, como deu-se aquele crime naquela localidade, a Floriano Oliveira todos lhe tinham amizade.
Atribuiu-se a um roubo por algum aventureiro, mas o rapaz costumava a não andar com dinheiro. Questão de moça não era, ele era bem justiceiro. Os moradores de perto eram todos conhecidos, compadres dele e do pai, por eles protegidos, tanto que, dando-se o crime, todos ficaram sentidos. Elisiário era um deles, abortos que tem havido, um desses que pão que come se considera instruído, fazer-lhe o mal é pecado, fazer-lhe o bem é perdido. Esse era fazendeiro, porém dali não saía, nem era bem conhecido do comércio da Bahia, só onde vendia lã, alguém lá o conhecia. E o dono de um açougue onde ele vendia o gado, o banco onde ele tinha o dinheiro depositado, tanto que deu-se esse crime e ele não foi nem lembrado. Sentiu e chorou bastante a morte do camarada, e não foi à missa dele por não ser de madrugada, pois só tinha uma camisa e estava muito estragada. Também procurou saber qual seria o assassino, não sei se pelo dinheiro ou pelo próprio destino, porém nunca veio à mente ser seu filho, Valdivino. Onde deu-se o crime haviam 2 estradas em cruz, diziam que ali acharam umas flores muito azuis, formando uma lapa igual à do menino Jesus. Os baianos costumavam, desde a antiguidade, fazer uma grande festa naquela localidade, vésperas e dias de ano ali era novidade. Na capital da Bahia não havia outro festim, havia missa campal, orquestrada e botequim, bailes naquelas latadas cobertas de folhas e capim. Em 809 estava a festa a terminar, um velho que ali caçava passou naquele lugar, atrás desse caçador vinha o cachorro calar. Abrigou-se numa sombra, vinha muito esbaforido, foi chorar em pé da cruz que o Senhor tinha morrido, cheirou a das 2 moças, depois soltou um gemido. Estava ali o general, o bispo e o presidente, o chefe da polícia, homem muito experiente, todos ficaram daquilo impressionadamente. O general perguntou de quem era aquele cão. Respondeu o velho Pedro, esse cachorro, patrão, é do defunto Oliveira, que Deus dê a salvação. Esse cachorro é o rei dos cachorros caçadores, ainda adora o lugar que lhe mataram os senhores, se fosse de madrugada, vós me viu os horrores. Disse o chefe de polícia, ainda não se descobriu a morte de um patriota que a pátria tanto serviu, foi aqui que neste deserto ninguém sabe, ninguém viu. E disse então o presidente, se ainda se descobrir o autor dessas 3 mortes, eu juro a Deus o punir, serei o carrasco dele quando ele a forca subir. Sebastião de Oliveira era um pobre acreditado, a família era um exemplo, o filho de um rapaz honrado, era um baiano de destino, por todos muito estimado. Depois disse o general, isso ainda é descoberto, o crime foi muito oculto, feito aqui nesse deserto, mas quando chegar o dia, há de saber-se por certo. Se eu for vivo nesse tempo, serei o algoz mais forte, serei um dos que o conduzem para o teatro da morte, com a minha própria mão amolo um ferro que o corte. E o cachorro, ouvindo aquilo, ergueu-se muito contente, foi aos pés do general, festejou ao presidente, como quem dizia o crime é punido certamente. Disse o bispo, este cachorro é testemunha ocular, ele viu quem fez as mortes, só falta ele contar. Se visse o criminoso, podia o denunciar. Disse o velho, esse cachorro fez uma coisa esquisita, tinha uma cobra enrolada onde mataram Angelita, ele espedaçou a dentes, quase que se precipita. Ele, quando chega aqui, aos pés das cruzes se lança, solta uivos muito triste, como quem pede vingança, como quem pede debalde sem ter daquilo esperança. Nisto chega um cavaleiro, Valdivino de Amorim. Andava fora, ainda vinha, ver se alcançava o festim, vinha num burro possante, alvo da cor de jasmim. Assim que o cachorro viu Valdivino se apear, rosnou e partiu para ele, querendo estraçalhar, só não rasgou-lhe a garganta devido ao velho pegar. Tremia o queixo e babava, fitava ali Valdivino, oivava como quem já tinha percebido o destino, só faltava era dizer, eis aqui o assassino. E foi para o pé da cruz, ali pegou a uivar, fitava os olhos do céu, como quem quer suplicar, como quem dizia, ó Deus, vem que eu não posso falar. Disse o bispo a Valdivino, o Senhor está descoberto, o Senhor foi o autor das mortes desse deserto, aquele cachorro deu um depoimento certo. O monstro viu o perigo, fez tudo para negar, o bispo disse, meu filho, não há mentira em olhar, os olhos são verdadeiros, não podem nada ocultar.
Os olhos também se queixam, o olhar diz o que sente, ameaça uma traição, punição severamente, declara magoador, porém um olhar não mente. O olhar daquele cão está demonstrando a dor, o sentimento profundo da morte do seu senhor. Ele só não pode falar, ele só falta falar e apontar o matador. Naquilo, duas crianças que estavam em brincadeira, uma delas se trepou num galho de gameleira, tirando um ninho de rato, achou nele uma carteira. A dita carteira o cara perdeu. O leitor deve lembrar-se de um verso que atrás leu, veja na véspera do crime o que foi que ele escreveu, depois de matar os três, a carteira ele perdeu. Ali trouxeram a carteira, entregaram a general, o bispo disse, Senhor, o que eu lhe disse afinal? Eu não lhe disse que os olhos só dizem o que é real? Ele descobriu tudo em sua interrogação, calar lhe demonstrou ter grande satisfação, pulava 1 metro de altura e rolava pelo chão. Corria escaramuçando como quem estava em folia, abraçou o general com desmarcada alegria, como que diz, nesses encontrei o que queria. O povo todo da festa partiu para o linchar, o bispo e o presidente trataram de acomodar, garantindo que a justiça havia de o castigar. Saiu preso o Valdivino e calar acompanhou, o velho Pedro chamando, mas ele não escutou, voltou quando o Valdivino, preso nos ferros, deixou. O general a sair ordenou ao cozinheiro que desse ao velho calar um bom lombo de carneiro, porque merecia mais aquele bom companheiro. O criado deu o lombo, calar nem para ele olhou, saiu o povo da festa e o lombo lá ficou, o cachorro veio comê-lo à noite quando voltou. A mulher de Elisiário, sabendo o que aconteceu, deu-lhe um ataque tão forte que ela no chão estendeu, passou a noite sem fala, no outro dia morreu. Juvenal, um espanhol, parente de Elisiário, chegando lá disse ao velho, você é milionário, compre 4 ou 5 médicos que provem que ele é vário. Porque ele estando louco não pode ser condenado, o processo fica inválido, não poderá ser julgado, aí o senhor procura o melhor advogado. Elisiário pensou aquilo ser acertado, ao contrário Valdivino ia ser executado, e tinha toda a certeza ele morrer enforcado. Dirigiu-se à capital, procurou advogado, esse arrumou 5 médicos, foi o réu examinado, que provaram há 4 anos ele estar alucinado. O bispo e o presidente consultaram ao general, mandaram ver 4 médicos do reino de Portugal para fazerem na Bahia uma junta especial. Vieram de Portugal 4 médicos escolhidos que por dinheiro sem conta não seriam iludidos, diziam seus caracteres jamais serem vendidos. Examinado o réu, cada médico deu por si, todos disseram que nunca houve tal loucura ali, nem sequer nervos havia, todos juraram ali. Fizeram um novo processo, depois dele examinado, estava pronto o processo, Valdivino foi julgado, a sentença que pegou foi de morrer enforcado. Não havia mais recursos, tudo estava consumado, o réu dali a 3 dias ia ser executado, não tinha mais que apelar por já ter sido julgado. O velho quase em delírio, sem nada mais conseguiu, tentou o último meio, O velho quase em delírio, sem nada mais conseguir, tentou o último meio a fim do filho fugir, mas só dos degraus da forca podia se escapulir. Então soube que o carrasco era um tal de Zeferino, um calibre mais ou menos igual ao de Valdivino, tinha os 2 dons das desgraças, covarde, vil e assassino. Era um mulato laranja de um aspecto aborrecido, o couro da testa dele sempre se via franzido, os cabelos bem vermelhos, rosto largo e não comprido. Foi ao velho Elisiário, a esse tal Zeferino, ver se ele podia dar evasão ao Valdivino, disse ele pula da forca, depois tomba outro destino. Pegue 10 contos de réis que lhe dou adiantado, e se tiver a fortuna e ele não for enforcado, dar-lhe-ei mais 20 contos, o dinheiro está guardado. Então disse Zeferino, isso é difícil arranjar, porém quando ele subir eu finjo me descuidar, ele que vá prevenido, trate logo de saltar. Disse Zeferino ao velho, o senhor deve aprontar um cavalo bem ligeiro para quando ele saltar, montar-se logo e correr antes do povo chegar. Eu hoje direi a ele tudo o que está planejado, que cor terá o cavalo, que há de estar ali selado, diga que é o potro cobra,
em que ele andava montado. Valdivino, quando soube essa consulta que havia, ficou como uma criança, chorou ali de alegria, jurando no mesmo instante que calar lhe pagaria. Então passaram-se os dias, estava o povo aglomerado, Valdivino de Amorim ia ser executado, todos estavam esperando vê-lo morrer enforcado. Estava o Estado-Maior que vinham presenciar, subiu Valdivino a forca, Zeferino viu lançar, porém ele se encolhendo conseguiu dali saltar. E saiu como uma flecha, entre o povo se meteu, montando-se no cavalo, dali desapareceu, encerrando-se no mato, num instante se escondeu. O povo indignou-se com a fuga de Valdivino, um daqueles que ali estavam estrangulou Zeferino, porque se tinha dado evasão ao assassino. Porém chegou o cachorro quase na ocasião, soltou 2 ou 3 latidos, saiu de ventando o chão, 43 praças foram também em perseguição. Porém Valdivino ia em bom cavalo montado, tinha grande desvantagem de não ter saído armado e calar no rastro dele ganha muito vexado. Foi preso Elisiário como autor da invasão, o povo não o matou por ele estar na prisão e o bispo que saiu ferindo a população. Era meia-noite em ponto, Valdivino ainda corria, o cavalo já cansado que nada mais resistia e o cachorro calado de vez em quando latia. Valdivino, conhecendo que nada a ele valia e o cachorro calar, seu rastro não deixaria, pensou em suicidar-se, só assim descansaria. Dentro do mato apeou-se, amarrando o cavalo, recostado a uma pedra, sentiu alguém acordá-lo, nisso o cavalo soltou, ele não pôde pegá-lo. Seguiu por uma vereda, descalço e todo rompido, ouvindo de vez em quando calar soltar um latido, foi sair bem no lugar onde o crime tinha havido. Ele viu na gameleira que sobreava a estrada, Floriano de Oliveira, Angelita e Esmeralda, Sebastião soluçando, a mulher dele prostrada. Viu vir uma carruagem, nela um magistrado, que saudou os 5 vultos depois de ter se apeado, exclamou: sangue inocente, breve hás de ser vingado. Tornou a tomar o carro, montando-se foi embora, nesse momento calar, vem com a língua de fora, festejou todos os vultos e partiu na mesma hora. Um dos vultos o chamando, o cachorro destacou, Valdivino não ouviu o que o fantasma falou, só ouviu foi dizer volte e o cachorro voltou. O criminoso pensou que ali não escaparia, lembrando-se de uma pessoa que morava na Bahia, tinha onde o ocultar que nem o cachorro via. Era um compadre amigo a quem ele protegeu, que com dinheiro do pai esse tal enriqueceu e visitou Valdivino quando a justiça o prendeu. E Valdivino calculou: o que devo fazer é ir para o quintal dele, por ali me esconder, ele ou então a mulher, há de me aparecer. E saiu o assassino, chegando lá se escondeu, não houve ali quem o visse, quando o dia amanheceu, o compadre veio fora e ele lhe apareceu. Valdivino lhe pediu que não deixasse morrer, disse o velho Roberto, tenho aonde o esconder, porém ninguém mais daqui disso deverá saber. 4 dias decorriam, o assassino escondido, debaixo de umas madeiras estava ele ali metido, o pai dele na cadeia ia ser concluído. Um dia de quarta-feira, o velho Calá chegou, a forca ainda estava armada, Calá para ela olhou, gravando a vista no céu, um uivo triste soltou. Veio ali o presidente que trouxe um pão e lhe deu, Calá olhou para ele, cheirou-lhe os pés e gemeu, botando o pão entre as mãos, deitou-se ali comeu. Chegou a força do mato, não trazendo o criminoso, o general com aquilo ficou muito desgostoso, até o governador ficou doente e nervoso. O povo ao redor da forca só fazia lamentar que o pai do assassino devia se executar, todos pediam ao governo que mandassem o enforcar. O cachorro levantou-se como quem estava caçando, foi à casa de Roberto, na porta ficou uivando, olhava para Roberto, partia ele rosnando. O general com aquilo ficou bastante nervoso e disse ao governador: eu estou bem receoso que ali naquela casa está oculto o criminoso. Então a força cercou toda a casa de Roberto, o cachorro só faltava era dizer: está bem perto. O general disse a ele: o senhor está descoberto. Roberto ali descobriu o assassino onde estava, debaixo de umas madeiras, o monstro se conservava, foi levado ao pé da forca onde o povo o esperava.
Contou tudo o que se deu antes de ser enforcado, os vultos que viu na cruz, a quem tinha assassinado, o segredo do cachorro e o carro do magistrado. Às 5 horas da tarde, a justiça o enforcou, o pai dele estava preso assim que o sino dobrou, ele soltando um suspiro, não falou, mas expirou. Estando morto o assassino, o botaram sobre o chão, o cachorro olhou bem, chamando mais atenção, soltou 2 ou 3 latidos que espantou a multidão. Quando a justiça ordenou o corpo ser inumado sobre os pés do general, Calar caiu bem cansado, talvez querendo dizer, general, muito obrigado. O general foi ver água, o cachorro ofereceu, ali o velho Calar 2 litros d'água bebeu, trouxeram-lhe uma fritada, porém ele não comeu. Festejando o general, as pernas dele abraçou, dirigiu-se ao presidente e esta mesma ação obrou, e dali desapareceu, novo destino tomou. Foi direitinho ao lugar que o crime horrendo se deu, nos pés da cruz de Angelita ele cavou e gemeu, o velho Pedro chamou, mas ele não atendeu. Deitando-se entre as 3 cruzes, sua vida terminou, nas condições de guerreiro que da batalha chegou, trazendo os louros da guerra, a sepultura baixou. O general, quando soube que Calarte era sumido e que fazia 3 dias que não era aparecido, mandou gente procurá-lo, ficando muito sentido. Saíram 5 ou 6 praças à procura de Calar. O general tinha dito, não voltem sem o achar, tragam ele direitinho, não o façam maltratar. Os praças foram ao lugar onde o crime tinha havido, onde a família Oliveira tinha toda sucumbido, bem ao pé de uma das cruzes tinha um velho cão morrido. Tinha posto termo à vida o maior dos lutadores, o que em sua existência viu o horror dos horrores, que sem falar descobriu quem matou os seus senhores. Olha que genial! O general, quando soube da forma que tinha achado, mandou fazer uma cova e nela fosse enterrado um dos amigos mais firmes que o mundo tinha criado. E na morte dos senhores ele firmou essa ação, provou que tinha amizade ao velho Sebastião, e a morte foi vingada por sua perseguição. Só não fez foi dizer nada, mas provou por sua vez, apontou só com a vista o monstro que o crime fez, seus olhos diziam ao público, esse matou todos 3. Deitou-se encostado à cruz que tinha edificado, tinha morrido há 3 dias e nem sequer estava inchado, como dizia agora, posso morrer, estou vingado. Mais de 200 pessoas assistiram a enterrar ele devido à grande firmeza que tinha se visto nele, muitas flores naturais deitaram na cova dele. Agora vejam, leitores, quem era o velho Calar. E como Sebastião um dia o pôde achar, ele tinha 15 dias, o dono ia o matar. Então o velho Oliveira achou ser uma ingratidão matar aquele inocente, embora fosse ele um cão. Porém disse, a caridade não se faz só a cristão. Ele levou-o para casa, disse à mulher que o criasse, dizendo, pode ser bom e algum dia que ainda casse, quando nada da fazenda talvez os bichos espantasse. Calar criou-se e cresceu, era um cão caçador, maracajá e raposa, tinha dele grande horror, passava por muito longe da fazenda do senhor. Era o vigia da noite, 1 minuto não dormia, numa coisa que guardavam o velho cão não bolia, só quando os donos lhe davam era que ele se servia. A família de Oliveira, muitas vezes a conversar, os velhos diziam aos filhos, esse cachorro Calar tem expressões de pessoa que conhece o seu lugar. Em casa do dono dele, de noite nada chegava, um bacurau que voasse, Calar se erguia e ladrava, do puleiro das galinhas os morcegos espantava. Era muito caçador, o dono com ele caçava, porém o vizinho algum à noite ele acompanhava, só saía para o mato quando o dono o chamava. Depois de terem morrido os senhores de Calar, o pobre cão toda noite ia para aquele lugar, olhava para as 3 cruzes, levava a noite a uivar. Latia e fitava o céu, que a tudo causava dó, vendo sangue no capim, ele cobria com pó, e embora para casa, passava o dia ali só. O velho Pedro dos Anjos, vizinho de Bastião, achou que aquele animal merecia compaixão, o chamou para não vê-lo morrer lá sem remissão. O velho Pedro saía toda noite com Calar, mas ele só ia à caça, depois ia ao lugar, aos pés daquelas 3 cruzes não deixava de uivar. Morreu o velho Calar, ficou também descansado,
Era um cão, porém deixou o nome imortalizado, morreu depois de vingar quem já o tinha livrado. O pessoal fica arrepiado lendo esse cordel. Aí o Leandro Gomes de Barros termina com um acróstico. Leandro: leitor, não levantei falso, escrevi o que se deu, aquele grande sucesso na Bahia aconteceu, de forma que o velho cão rolou morto sobre o chão, onde o seu senhor morreu. Tá aí a nossa primeira leitura de cordel, O Cachorro dos Mortos, por Leandro Gomes de Barros. Caso queiram um cordel, caso queiram adquirir o folheto, essa edição da Editora Luzeiro, façam um pedido aí, deixam nos comentários, ou então me mandam um e-mail que a gente vai providenciar o envio para vocês. Essa é a nossa primeira leitura, espero que tenha gostado. Se gostou, compartilhe, não deixe de incentivar aí o canal. Curta, deixe o seu comentário e até a próxima leitura de cordel. Já deixa suas recomendações também, que aí ouvindo a recomendação eu posso trazer a leitura de cordel para vocês. Abraço!